Bom dia pessoal e Kiritos Uzumaki Fanfics apresentando um glutão cabeça dura capítulo 1 ao 2. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 1. Um glutão cabeça dura. Chaque de proteína. Uma cachoeira rugia por perto, seu som abafado pelo chilrear dos milhares de pássaros que pousavam na mão do amigo. Seu corpo ardia como se estivesse em chamas e seu peito doía onde havia sido perfurado, mas ele ignorou a dor. Suas pernas se contraíram, preparando-se para o salto, antes de se lançar contra o amigo, um orbe vermelho vivo rodopiando acima da palma de sua mão. Naruto. Sasuke. Os olhos azuis se estreitaram em meio à dor. Seu braço se estendeu, a esfera apontada para impedir que seu amigo roçasse a faixa de cabelo que repousava ali. Um corte profundo se formou, simbolizando que ele sabia que estava por vir. Ele quase esboçou um sorriso, disfarçando a expressão de dor. Quase. A sensação de sucesso, de satisfação presunçosa por ter feito exatamente o que lhe fora pedido, se dissipou quando o ataque do amigo atingiu. O rasgo na pele e no músculo abalou seu controle, o cheiro da morte e o gosto de sangue dominaram seus nervos. Mas era o som que ele mais odiava. Uma agonia aguda e lancinante. Os pássaros, aqueles malditos pássaros, não paravam de gritar. Foi irritante. Foi irritante. Era um despertador. Maldito pau podre do Jesus zumbi, cala a boca. Um punho com garras desceu sobre o aparelho, estilhaçando-o em pedaços. A paz quase retornou, mas uma sirene soou acima e o único ocupante do quarto deu um pulo com um grito, se enroscando ainda mais no caos administrável em que dormia. Quando finalmente conseguiu recobrar os sentidos, o sistema de som começou a falar. Bom dia, maninho. Temos muita limpeza pós-festa para fazer hoje, então levanta essa bundinha linda da cama. Agora expostos no abrigo improvisado, antes do segundo e repentino despertar, dois olhos azuis se abriram e examinaram os arredores. Papel de parede hexagonal dourado que mais parecia uma colmeia do que decoração de quarto. Presente. Lençóis e cobertores laranja neon brilhantes jogados de qualquer jeito em volta de um colchão king size grande. Presente. Estoque de emergência de macarrão instantâneo ainda intocado por mãos, garras, tentáculos ou qualquer outra extremidade indigna. Presente. Outro pesadelo estúpido. O ocupante de olhos azuis gemeu ao perceber que havia revivido sua morte. De novo. Ele suspirou e se desvencilhou do emaranhado de cobertores e lençóis em que sempre se enrolava. Coçando a gola alta no peito, o ocupante de olhos azuis cambaleou até um banheiro anexo ao seu quarto e encarou o espelho por um instante. Um Foxfiend magro, porém alto e musculoso, de pelagem laranja, o encarava de volta com os mesmos olhos azuis. Suas orelhas, ligeiramente grandes e semelhantes às de uma feneco, se erguiam lentamente à medida que o olhar do reflexo se prolongava. Ele tinha uma juba de espinhos rebeldes no topo da cabeça, com mechas douradas e vermelhas entrelaçadas, e por toda a pelagem havia várias manchas laranja mais claras que combinavam com as cicatrizes abaixo delas. Uma mancha creme particularmente grande se destacava no lado esquerdo do peito. Além do tom mais escuro ao redor dos olhos e do focinho, 3 listras pretas em cada bochecha eram as únicas outras cores em sua pelagem. Havia uma outra diferença que o separava dos cães infernais mais comuns. Não era exatamente óbvia a olho nu, mas se alguém observasse atentamente o estômago do raposa demoníaca, veria. Ai! Ele parou de se coçar quando suas garras arrancaram um pequeno demônio inseto de seu pelo no peito e olhos azuis o encararam. O demônio, semelhante a um inseto, olhou para ele com olhos enormes antes de começar a esfregar-se em seu dedo. Me dê seu sangue, eu quero seu sangue. Ah, pelo amor de Deus, pare de se esgueirar por aqui. O tarado foi esmagado em sua palma, e ele rosnou para os restos antes de jogá-los no vaso sanitário. Bufou e se ajeitou para urinar, como qualquer homem faria de manhã cedo.
Enquanto se aliviava, sentindo-se particularmente mesquinho, concentrou o jato de urina nos restos do inseto. Pervertido do caralho, fique em Lust. Droga. Uma batida forte fez o jato se espalhar e sujar as paredes. E o mictório? Porra. O quê? Ele gritou assim que se recompôs. Ótimo, agora ele tinha que tomar banho por 2 motivos. Naruto, levanta. Bei quer café. Uma voz rouca e profunda disse da porta. Nem dá pra fazer um xixi nessa merda, que droga. Resmungou Naruto, o raposa de olhos azuis e pelagem laranja. Ele voltou a olhar para a porta. Por que diabos você não atende? Porque eu tenho que ir para essa coisa nova chamada emprego. Talvez você devesse considerar arranjar um algum dia. Vai se foder, Vortex. Naruto disparou, sacudindo a baba e corando. Só faz isso, seu idiota. É o mínimo que você, seu folgado, pode fazer. Vortex disparou antes de se afastar, resmungando baixinho enquanto caminhava. É o mínimo que você, seu folgado, pode fazer. Naruto zombou enquanto ligava o chuveiro, cobrindo um olho enquanto fazia caretas no espelho para se divertir. Depois de alguns segundos sem que o vapor embaçasse sua diversão, ele fez uma careta e testou a água. Ele se encolheu ao puxar a mão para trás, pouco antes de algo mais do que uma garra entrar. Droga, fiz de novo. Talvez eu possa pular. Não, espera, meu xixi. Merda. Resignado ao seu começo difícil, ele respirou fundo. Certo, você consegue, Naruto. Entra e sai. Entra e sai. Um grande e robusto cão infernal ergueu os olhos do beijo que trocava com sua namorada quando um grito estridente e profano ecoou pela mansão. Ele deu descarga antes de usar o chuveiro de novo, não foi? Perguntou Vortex, com um sorriso irônico no rosto enquanto olhava para sua namorada. Ela era uma demônia canina de pelagem amarela, com 4 braços e pontas das orelhas semelhantes a antenas. Seu cabelo e cauda lembravam a gosma dentro de uma lâmpada de lava, oscilando entre as cores azul e rosa e balançando livremente. A rainha abelha Alzibud desviou o olhar do corredor de onde o grito emanara para encontrar seu olhar divertido com o seu. Provavelmente. A pecada da gula deu uma risadinha. 2 de suas mãos agarraram o focinho de Vortex e o puxaram para baixo para mais um beijo. As outras 2 mãos apertavam suas nádegas, o que o fez rosnar ansiosamente e retribuir. Cerca de 1 minuto se passou antes que se separassem novamente, um olho vermelho encontrando os 2 dela enquanto ela lambia os lábios. Tem certeza de que precisa trabalhar hoje, querido? Eu poderia convencer a Maida a vir ajudar a limpar por aqui. Você e eu sabemos porque isso é uma má ideia. Vortex balançou a cabeça enquanto se afastava a contragosto. Além disso, estamos querendo sair de Lust para manter V em seu programa. Aposto que ela não dura uma semana. E eu que pensava que vocês 2 eram amigos. Vortex deu um sorriso irônico. Somos sim. É assim que sei que ela não vai durar uma semana. Bei sorriu de volta. Ela deu um tapinha no nariz dele com uma das mãos antes de se dirigir a um sofá, esticando um par de braços acima da cabeça enquanto um dos outros 2 repousava em seu quadril e o último coçava sua barriga. Ela reprimiu um bocejo e se jogou nas almofadas antes de olhar para ele novamente. Mas eu adoro sua dedicação a ela. Tem gosto de pão doce com canela. Não me admira que você esteja tão carente esta manhã. Seu espertinho. Vá trabalhar, antes que eu te faça tirar o dia de folga. Me tente com uma boa diversão. Diga ao seu irmão que nos vemos mais tarde, disse Vortex enquanto saía. Bei acenou para ele, fazendo uma tigela de pipoca aparecer em seu colo. Ela esperou a porta fechar e então ligou a televisão pelo controle remoto. Um Foxfiend encharcado e se esfregando freneticamente apareceu na tela. Bei bufou quando, na pressa para se limpar, o demônio mais jovem escorregou e caiu no chuveiro. Ela apertou o botão de gravar no controle remoto e voltou a devorar a pipoca. Você nunca vai se livrar dessa, maninho. Agora, me dá a foto perfeita. Preciso vender isso para o Ozzy para comprar algumas mercadorias do Belpagor. E desta vez não se esqueça de pegar o macchiato latte com bastante baunilha.
Tenho que manter a boca do Mochi fechada por mais 10 minutos, e se você esquecer de novo, ele vai ficar puto da vida e a Millie não vai me deixar em paz. Eu não posso lidar com isso hoje, Lone, eu simplesmente não posso. Tenho um cliente muito importante chegando. Sim, pega um macchiato do Fatih. Eu pego, Blitzo. Uma cadela infernal com aparência de lobo, vestida com roupas que poderiam ser descritas como góticas, murmurou enquanto desligava seu telefone infernal. Ela imediatamente voltou a navegar no Instagram enquanto entrava no Oteate Café. Ela preferiria muito mais ter feito o pedido por Devil Dash, mas desde o último dia do extermínio, o tempo de espera para um Dedash havia dobrado e os custos de entrega triplicado. Nem ela nem seus colegas de trabalho tinham esse tipo de dinheiro e, considerando que ela era sua orelha se mexeu um pouco aqui, secretária, era seu trabalho buscar o pedido semanal de café da manhã. Pelo menos isso lhe deu um motivo para se afastar de seus pais, Blitzo, Millie e Fatih. Depois de 10 minutos de espera pelos idiotas que entraram meio adormecidos para pegar suas bebidas, a cão do inferno finalmente chegou ao caixa. A pecadora adolescente, se seu nariz não me falhava, parecia uma ameba colada em um corpo demoníaco genérico. Cada uma de suas micro-manchas parecia mais uma espinha. Ela forçou um sorriso assim que a cão do inferno ergueu os olhos do celular. Olá, bem-vindo a What? Pedido para retirada, meu nome é Lona, bufou a cadela infernal, Lona. Ela voltou a checar o Instagram e olhou para cima novamente quando a pecadora não se mexeu. E então? Bem, há uma espera de 30 minutos para 30 minutos de espera. Eu pedi essa porcaria há quase 20 minutos. Lona resmungou. Qual a dificuldade de fazer 3 cafés? O demônio gordo que Blitzo contratou poderia viver sem aquela monstruosidade de pedido. Seu estômago agradeceria a Lona pela úlcera que nunca existiu. Tem outra ordem que é ponto. Gaguejou o pecador, recuando diante dela. Puta merda, como é que essa escória sobreviveu no inferno por tanto tempo? Será que foi algum covarde que escolheu o caminho mais fácil quando ainda era humano? Pensei que a maioria desses idiotas tivesse sido eliminada no dia do extermínio. Ela não estava acordada o suficiente para essa merda. Olha, não me importo com suas desculpas esfarrapadas. Você pode simplesmente preparar o Vanilla Latte. Eu posso esperar pelo resto. Lona bufou. Quer dizer, claro. Ótimo. Obrigada. Lona sustentou o olhar da pecadora e quase rosnou. Algum dia, porra. Certo. Desculpe. O pecador fez uma careta e se moveu rapidamente pelo balcão, espremendo-se e escorregando entre seus colegas de trabalho, sendo ocasionalmente xingado pelos diabinhos, íncubos ou súcubos com quem trabalhava. Graças a Deus que nunca precisei trabalhar no comércio, pensou Lona, bufando. Mais 3 minutos se passaram até que ela recebesse seu latte. Um gole a acalmou e seu rabo balançou uma vez antes que ela conseguisse controlá-lo. O resto do seu pedido será feito, só me chame pelo nome, porra. Lona rosnou antes de dar um passo para o lado e se encostar na parede. Sua atenção voltou para o Instagram, interrompida apenas quando a vontade de tomar um Vanilla Latte a chamava. Ela mal percebeu o tilintar da campainha do café quando mais um escravo do doce alívio que era a cafeína entrou. Alguns resmungos malditos ecoaram ao seu redor, mas Lona os ignorou. Uma doce fragrância de violeta chegou até ela, mas ela a descartou, pensando ser perfume de alguma prostituta. Outra cheirada acidental lhe deu uma pista de algo intrigante. Nem sabia que o Serbi tinha Instagram. Lona se encolheu com a voz repentina e próxima. Ela rosnou e desviou o olhar do seu eupone, erguendo o olhar para encarar o idiota assustador que a encarava na tela. Ela se assustou e seu nariz se contraiu quando seus olhos encontraram 2 orbes azuis. Bem, pelo menos ela sabia de onde vinha o cheiro de violeta. Oi! O cão infernal. Sorriu para ela e Lona sentiu as bochechas esquentarem com a sinceridade e o brilho daquela criatura. Ele era uma cabeça ou 2 mais alto que ela, mas magro, talvez um palito quando molhado.
Difícil dizer, considerando como a camiseta da turnê Maidase da Veroisca Moidai caía folgada sobre seu corpo. Ela observou seu pelo laranja, o leve tom creme na parte de baixo e as olheiras mais escuras ao redor de seus estranhos olhos azuis. O balanço errático de seu rabo a fez se perguntar se ele já havia se quebrado tantas vezes a ponto de virar pó. Eu sou o Naruto. A Harper disse que todos que estavam esperando seus pedidos para retirada estavam aqui. Lona. A cã infernal amaldiçoou baixinho sua gagueira e guardou o celular no bolso. Ela afastou uma mecha de cabelo do rosto e brincou com seu latte pela metade. Você também está esperando seu pedido? Ah, não. Era o meu que estava atrasando os outros. Lona olhou rapidamente para as 3 pilhas triplas de caixas de café que ele carregava debaixo do braço. Todas cheias de copos grandes. Droga! Seus olhos voltaram a se voltar para cima quando o olhar dele se desviou para o teto e uma garra arranhou a estranha marca em sua bochecha, quase sem jeito. Bem, nem é meu pedido, só estou pegando para um amigo. Não imaginei que atrasaria as pessoas, então achei melhor me desculpar pela demora. Desculpe. Isso é ponto nobre da sua parte. Lona conteve seu impulso de chamar aquele cara de idiota. O que, talvez, ele fosse mesmo. Ele não precisava dizer a ninguém que era o babaca que atrasou todo mundo. Ela percebeu que ele ainda estava perto dela e estreitou os olhos. Você queria outra coisa? Bem, então ele tinha mesmo uma segunda intenção. Típico. Espera, droga. Ele abriu aquele sorriso bobo de novo. Outro encontro para tomar um café, talvez. Outro encontro para tomar café? Lona repetiu, arqueando uma sobrancelha. Ela mordeu a bochecha para não sorrir. O sorriso dele era tão contagiante. Seria algum tipo de feitiço? Um encantamento? Droga, Lona precisava dar uma olhada naquele livro de coisas anti-feitiço, já. Espere, quer dizer, isso não conta como a primeira vez? Perguntou ele, inclinando a cabeça enquanto uma orelha se movia. Ok. Sim. Esse cara é um completo idiota. Até que é bonitinho. Estranho como isso passou despercebido pelo padrão que ela normalmente considera atraente. A preocupação com o charme ainda era plausível. Não. Lona quase bufou ao responder. Então, isso também significa não para o encontro? Perguntou Naruto. Depois que ela assentiu, ele deu de ombros. Bem. Não dá para culpar um cara por tentar. Foi um prazer te conhecer, Lona. Foi, certamente algo. Lona piscou enquanto ele lhe dava um aceno de despedida e seguia para atender outro cliente que aguardava. Ela não esperava que ele ficasse arrasado por ter sido rejeitado, mas previa que sua fachada de cara legal cairia no instante em que ela não se jogasse em seus braços. Ela observou se desculpar, e apenas se desculpar, com os outros viciados em café irritados por mais um minuto antes de pegar o celular novamente para esperar seu pedido. Se Lona desse mais uma espiadinha ou duas no rabo comprido e estranho do cão infernal laranja, e na traseira coberta por jeans a qual ele estava preso, isso não era da conta de ninguém além dela mesma. Ei, Barry, eu sou H. Naruto nem tinha dado 2 passos quando seu fardo foi tirado de suas mãos, o que quase o derrubou. Suas orelhas se achataram enquanto ele encarava sua irmã, que engolia o conteúdo das 2 primeiras malas em tempo recorde. Barry estalou os lábios e jogou as 4 xícaras que tinha nas mãos de lado antes de pegar a próxima leva. Adoro uma dúzia de xícaras de café ou teades pela manhã. Que pena que eles não aceitaram minha oferta de construir uma filial aqui. Considerando que o salário dos funcionários é ridiculamente baixo devido à quantidade absurdamente alta de funcionários pecadores, não me surpreende. Naruto disse como uma expressão séria enquanto fechava a porta. Ele checou as horas em seu earphone e estalou a língua. Droga, estou atrasado. Barry, vou para a academia para um pouco de treiai. Um dos 4 braços de Barry envolveu seu pescoço e o puxou para longe do corredor que o levaria à academia interna. Naruto rosnou enquanto o pecado da gula ronronava contra sua cabeça, e então voltou a bebericar seu pedido de café.
Bei jogou fora 3/4 da munição que estava usando antes de ajustar a empunhadura da última para libertar o braço que o prendia. Não. Precisamos de equipes de limpeza na câmara principal, na ala leste e no banheiro do segundo andar da ala oeste. O quê? Aperte, afrouxe o aperto. Obrigado. Quais são as palavras mágicas? Faça isso, antes que eu mande seu rabinho lindo para o Lust e deixe-o te obrigar a obedecer. O tom calmo e seguro indicava que era exatamente isso que aconteceria se Bei prosseguisse com o plano. Resignado, o demônio mais jovem deixou seus pelos se arrepiarem. Às vezes, acho que você só me contratou porque isso reduzia seus custos com mão de obra, sabe? Ele resmungou e fez o selo de mão necessário para criar um pelotão inteiro de sósias. Com os braços cruzados e uma carranca. Ele estava com uma carranca no rosto. Naruto olhou para sua força de limpeza clonada, patente pendente. Muito bem, vocês ouviram. Mãos à obra. Ou então o que, seu idiota? Não podemos ser torturados. Argumentou um clone corajoso. Seus irmãos começaram a murmurar em concordância, os sons da rebelião no horizonte, até que uma aura pesada os envolveu. Um par de braços repousou sobre os ombros do Naruto original e um busto avantajado pressionou a parte de trás de sua cabeça. Seria excitante se não fosse pelo rosnado grave que ecoou no ar. Quer testar essa teoria? Perguntou Bei, suas presas e garras crescendo enquanto seus olhos começavam a brilhar. Por que o topo? Vocês não nos assustam, né, pessoal? Pessoal. O rebelde solitário entre os clones se virou e viu fumaça onde seus companheiros estavam. Sua bravata falhou e ele se voltou para o original e seu benfeitor/irmão. Ei, então, é ponto. O que mesmo precisava ser limpo? Um desentupidor, uma máscara de gás e luvas de borracha apareceram no corpo do clone. A divertida e recém-cafeinada abelha rainha apoiou o queixo em um par de braços que envolviam a cabeça do Naruto original, enquanto o outro par começava a despejar vários cafés em uma garrafa térmica desproporcionalmente pequena. Seus olhos não brilhavam mais com intenções maliciosas, mas com alegria contagiante. Você terá que dar um trato nos banheiros dos convidados da festa. Droga! O original e o clone fizeram uma careta. Os banheiros dos convidados eram uma série de sanitários no salão principal que sempre entupiam em um ou mais pontos depois das festas de Bei. Normalmente, era preciso uma equipe de especialistas para resolver o problema, ou então um Fox-Fiend atrevido que soltasse uma indireta na hora errada. O original fazia uma careta ao pensar nas memórias que viriam à tona quando seu clone fosse dissipado, e o clone fazia o mesmo ao pensar nas memórias que criara antes da tal dissipação. Resignado ao seu destino, o clone saiu cabisbaixo, ciente de que havia perdido a batalha e sua tentativa de liberdade. Vou reprimir essas memórias com todas as minhas forças. Naruto resmungou, escondendo o rosto na mão. A mão deslizou para baixo enquanto seus olhos azuis reviravam. Pronto, agora você tem uma equipe de limpeza. Posso ir treinar? Claro que não. Temos uma festa para planejar. Bei sorriu enquanto zumbia ao redor e encostava a cabeça na dele. Madai saiu da reabilitação e merece uma comemoração. Não era para isso que servia a festa de ontem à noite. Retrucou Naruto, com os olhos semicerrados. Foi mesmo. Bei recuou um pouco para esfregar o queixo. Acho que sim, então vamos comemorar o que quer que esteja te deixando tão animada. Eu sempre achei que fosse animador. Naruto franziu a testa. Ele rosnou de irritação enquanto o pecado mimava e coçava um ponto sensível em sua mandíbula. A desvantagem da nova vida no inferno? Ele era vulnerável a carícias, um fato que descobriu cedo demais. Você está, mas hoje é diferente. Eu consigo sentir o cheiro. Bei sorriu e cheirou o demônio mais jovem. Aconteceu alguma coisa, você está radiante de alegria êxtase? Não, quase, mas não exatamente. Abelha, reco e luxúria? Que nada, sinto falta do sabor. Bei, estou te avisando, espere. Calma aí. Bei agarrou os braços e ombros dele com as duas mãos antes de cheirar furiosamente a base de suas orelhas.
Ela recuou com os olhos arregalados e sorriu. Isso é atração. Você conheceu alguém? Por favor, deixe isso para lá, implorou Naruto fracamente. Ele sabia que a situação estava prestes a tomar proporções exageradas. Como esperado, seu pedido foi ignorado. Ele foi arrastado pela mansão até o local preferido de Bei para servir comida. A pequena e tranquila biblioteca tinha apenas algumas cadeiras e uma única entrada. Isso facilitava para ela prender seu alvo, que 9 em cada 10 vezes acabava sendo Naruto. Como já havia acontecido várias vezes antes, ele se sentou em uma cadeira em formato de lua em frente à pecadora enquanto ela materializava um prato cheio de crepes e o encarava fixamente. Conta tudo, maninho. Não omita nada e não tente mentir. Bei jogou um crepe na boca e sorriu para ele. Vou sentir o cheiro. Não é nada demais, conheci uma gata enquanto pegava seu café. Uma pecadora? Os humanos têm melhorado desde que pararam de manter o sangue puro. Bem, pelo menos fora do Alabama. Bei cantarolou e tomou um gole de seu café na garrafa térmica. Outro crepe foi jogado em sua boca. Então, continue. Ela não era uma pecadora, súcubo? Não, porque isso acontece. Um duende? Acho que eles podem ser divertidos em outros séculos. Ela era uma cão infernal, tá bom. Uma cão infernal cinza e gostosa, de top shorts. Posso continuar para seguir com o meu dia? Perguntou Naruto, com o olho tremendo. Bei sorriu. Eu sabia que você tinha bom gosto. Só levou alguns séculos. Ela provocou. O demônio mais jovem rosnou para ela. Bei riu e colocou mais 2 crepes na boca. Certo, desculpe. O que mais? Seu pedido atrasou o dela, então me desculpei pelo inconveniente e a convidei para sair. Ela disse não, Naruto engasgou ao ser banhado em café. Bei, que porra é essa? Como assim ela disse não? As mãos de Bei bateram com força na mesa. Seus olhos sangraram em vermelho e suas asas começaram a crescer. Você se apresentou como Naruzebu, a convidou para sair e ela disse não. Não, eu me apresentei pelo meu nome e ela disse não. Se acalma, Bei, não é a primeira vez que levo um fora. Naruto bufou e Bei, relutantemente, voltou à sua aparência mais amigável e reservada. Eu não achei que ela fosse aceitar mesmo, então o superei e trouxe seu pedido de volta de me desculpar com os outros clientes pelo atraso. Pronto, acabou a historinha. Ele revirou os olhos e colocou as mãos na cadeira para se levantar. Agora, já que os clones estão limpando e não há motivo para a festa hoje à noite, o quê? Sim, existe. Meu irmãozinho, porra, pare de me chamar assim, Bei. Nunca. Bei sibilou com um lampejo vermelho nos olhos. O raposa demoníaca ergueu a mão e se jogou para trás no assento enquanto Bei se inclinava para a frente e continuava. Meu irmãozinho acabou de ter o coração partido. Pela primeira vez pela primeira vez. Ele precisa de uma festa para animá-lo. Ele só quer treinar. Como deveria. Agora mesmo. Naruto rosnou. Suas mãos esfregaram o rosto. Ele passou as garras pelo focinho e soltou um suspiro cansado. Bei, se eu te ajudar a planejar essa festa, e compareçam. Porra, tudo bem. Se eu te ajudar a planejar e comparecer a essa festa, posso usar o dia de amanhã para treinar? Naruto perguntou como uma contração no olho. Cada palavra parecia arrancar um dente. Negociar com um dos 7 pecados capitais era considerado um ato suicida, a menos que você fosse considerado parte da família deles, como Naruto. Agora, em vez de suicídio, era mais como andar na corda bamba sobre um poço de fogo para garantir que sua sanidade permanecesse intacta. O único que teria mais dificuldade seria qualquer um que tentasse negociar com Lúcifer. Uma jovem loira de rosto pálido espirrou e aceitou o lenço que sua namorada lhe ofereceu. Juntas, elas olharam para o hotel decadente e condenado, que já deveria ter sido reformado ou demolido há muito tempo. Tem certeza disso? Isso vai dar muito trabalho, Charlie. Talvez, mas pense em como será bom ver a primeira alma ascender ao céu. Charlie respondeu com um sorriso. Ela guardou o lenço no bolso do paletó e abraçou a outra garota com força. Vamos lá, Vagire. O destino nos aguarda.
Você vai ficar para a festa toda? Perguntou Belle, olhando de um olho para o outro. Ah, eu vou me arrepender disso pra caralho, sim. O raposa demoníaca suspirou. Sim. Belle se levantou de um pulo e o agarrou pelo pescoço. Então vamos começar a planejar. Você vai ficar tão animado com isso. Que se dane aquela vadia que partiu seu coração, não partiu meu coração. Apenas disse não. Sim, sim, e ela vai se arrepender. Agora vamos, maninho. A irmã mais velha Bey tem coisas para comprar para a festa. Bey exclamou, puxando-o enquanto corria em direção à porta da frente. Tudo bem, Cristo, pare de puxar meu pescoço, seu psicopata. Não acredito que você se esqueceu da minha bebida de novo. Um pequeno diabinho bem vestido, de cabelos brancos, resmungou desoladamente enquanto se encostava em outro diabinho, desta vez uma fêmea com um pequeno espaço entre os dentes e uma xícara do teá de café nas mãos. Ah, não se preocupe, Mox. Pode dividir o meu. A outra diabinha sorriu e ofereceu sua bebida. Tem molho tabasco extra para dar um toque especial ao expresso. Obrigada, Millie, mas eu estou bem. Lona ignorou a conversa fiada do casal e deslizou o dedo pela tela do seu iPhone enquanto rolava o feed do Instagram em busca de um certo cão infernal laranja. Ler os feitiços e contrafeitiços do Grimório ficou entediante e rapidinho, e nenhum deles parecia focar em encantamentos que um cão infernal pudesse conjurar sutilmente. Na verdade, havia uma passagem bem longa que argumentava contra a habilidade de um cão infernal em magia demoníaca, o que a irritou profundamente. Ela bufou, levemente frustrada, ao se deparar com mais um perdedor que alegava estar fazendo cosplay de Naruzebub. Quem diabos faz cosplay de um cão infernal qualquer? Que porra é essa, cavaleiro? Blitzo gritou de seu escritório antes de sair furioso, ir até a mesa de Lona e erguer sua xícara bem na frente dela. Lona. Fizeram meu café gelado sem gelo. É melhor você não ter dado gorjeta para aqueles filhos da puta. Senhor. O senhor estava ao telefone quando a Lona chegou com o pedido, há 1 hora, e nos disse para não incomodarmos. Quando o senhor saiu para buscá-lo, 5 minutos atrás, o gelo provavelmente já tinha derretido. Mochi apontou com o dedo levantado. Blitz o encarou por um instante. Mochi? Sim, senhor. Cala a boca, porra. Sim, senhor. Lona bufou, típico daquele gordo com sua atitude de megera. Não admira que Millie o tenha atacado sempre que pôde. Certo, agora, temos que mandar uma mensagem para esses filhos da puta e... Blitz interrompeu seu discurso e encarou a mão de Lona. Ok, um novo nível de estranheza para seu pai adotivo, mas espera, droga. Lona rosnou e puxou o celular para longe dele antes que ele pudesse pegá-lo. Lona. Você não deveria acessar esse tipo de site na sua idade. Seus olhos inocentes estão sendo corrompidos. Pela última vez, eu já tenho quase 21 anos, Blitzo. Lona disparou, mantendo o celular fora do alcance dele. Me deixa em paz. Em anos de cão infernal. O idiota do cavalo retrucou com tanta certeza que a fez encará-lo. Droga, porque Lona estava cercada de idiotas. Então, para todos os outros, isso significa que você tem apenas 3 anos. Não posso deixar o serviço de cães infernais saber que estou deixando você ver essas coisas sendo tão jovem. O que os capangas de Beelzebub fariam com a gente se descobrissem que violamos essas regras? Blitz, você sabe que os cães infernais envelhecem na mesma velocidade que os diabinhos, né? Perguntou Millie, com um sorriso debochado, sentada ao lado do seu marido gordo. Aquela megera estava se divertindo com o sofrimento da Lona, não é? Ela ia jogar o próximo café que a Millie tivesse pedido na estrada e encher a xícara com água de esgoto. O quê? Não faze isso. Todos os documentários que assisti antes de adotar minha querida Looney Tunes podem comprovar isso. Que documentário era esse? Cães. O que são e como transar com eles? Zombou Lona. Blitz engasgou. Os olhos de Lona se cruzaram antes de brilharem de fúria. Você não fez exatamente o que eu estou pensando que você fez. Não. Que feio. Que feio, Lona.
Não desrespeitamos os desejos sexuais da família. Lona poderia ter encerrado a briga ali mesmo como uma única palavra. Um pedido de desculpas teria posto um fim à luta, transportado Blitzo para qualquer fantasia bizarra que sua mente doentia e distorcida tivesse criado e o feito esquecer todo o incidente. Isso teria exigido que o cão infernal engolisse uma grande quantidade de suco do orgulho, então, naturalmente, ela fez o contrário. Só somos família no papel, seu idiota. E assim a luta continuou como de costume, ruidosa e um tanto cômica. Era apenas mais um dia para a IMP, com gritos de palavras ofensivas, violência que nenhum plano de saúde no inferno ou na terra poderia cobrir, e muitos, muitos insultos trocados. Chegaria o momento em que as coisas mudariam, e a mudança chegaria em breve. Capítulo 2 Café da manhã. Beleza, cara? Toma cuidado, Marty, cuidado com esse degrau. Naruto avisou enquanto acompanhava o último dos convidados da festa para fora da mansão. O cão infernal, meio bêbado e de ressaca, não olhou para o degrau e despencou o resto do caminho ladeira abaixo, até onde a saída levava. O raposa demoníaca que observava fez uma careta e rapidamente olhou ao redor antes de dar de ombros e fechar a porta. Feito isso, ele se virou e se encostou nela. Graças a Deus que isso acabou. Os parasitas já foram embora. Bey gritou de algum lugar próximo. Ela havia desaparecido cerca de 1 hora antes do fim da festa para verificar sua produção. 15 minutos depois, uma mensagem de texto mostrava Naruto enviando clones para levar os convidados da festa o mais longe possível da mansão, antes de procurar por qualquer bêbado dormindo que pudesse tentar se aproveitar da situação. A última parte soou um pouco estranha. Bem, enquanto aqueles que não a conheciam, mas sabiam de sua reputação, poderiam pensar que Beelzebub simplesmente deixaria os participantes apodrecerem onde caíssem, para que pudessem festejar novamente quando acordassem, eles estavam terrivelmente enganados. Ela cometera esses erros após festas há milênios e descobrira rapidamente que a maioria dos demônios que invadiam suas festas eram basicamente escória e fracotes. Alguns tentavam bajular Bell, e alguns outros tentavam o mesmo com Naruto quando ele aparecia, enquanto outros reclamavam ou choramingavam sobre precisar de dinheiro ou favores para ir ao trabalho ou para casa. Um favor aqui e ali, se Bey estivesse se sentindo generosa, era uma coisa, mas dar caronas e dinheiro para todos que invadiam no meio da festa era uma maneira rápida de fazer com que os desgraçados arruinassem sua diversão. Essa foi uma das primeiras lições que Naruto teve que aprender quando começou a morar com Barry, o que já faz um tempão. Sim, Barry. Não sobrou ninguém na mansão. Naruto respondeu revirando os olhos. Ele se afastou da porta e esfregou os órgãos cansados antes de olhar para o relógio. 2h50. Falta pouco para o novo recorde. Enquanto caminhava até a despensa para preparar um lanche pós-festa, esticou os braços acima da cabeça e bocejou. Merda, porque eu concordei em ajudá-la a organizar 2 festas seguidas. Elas são sempre muito mais cansativas que a primeira. Acho que devia fazer clones agora e dormir depois, irmãozinho, come isso. Surpreso com o súbito reaparecimento de Bell, Naruto não conseguiu evitar engasgar com o utensílio que lhe foi enfiado na boca. 3 das 4 mãos de Bell o ampararam enquanto a mão que o provocava, ainda que involuntariamente, girava em torno do utensílio que obstruía sua boca, espalhando o que quer que estivesse nele por todos os cantos e recantos. Doce, pegajoso, azedo e um pouco salgado. Não era horrível, mas a sensação de não conseguir respirar estava nublando seu julgamento. Naruto se libertou das garras do pecado e se apoiou na ilha próxima. Engoliu à força aquela massa viscosa e então se curvou, tossindo e ofegando. O alívio refrescante da vida, mas breve, antes de ser consumido por um fogo ardente. Droga, Barry. Ele tossiu novamente enquanto se endireitava. Ele lançou um olhar furioso para a criatura de sorriso doce que considerava parente e apontou uma garra para ela assim que conseguiu controlar a tosse. Já conversamos sobre isso, droga. Pare com essa merda. Tenha coragem, sua vadia. Você sobreviveu, não sobreviveu? Eu gosto. Esse não é o ponto.
Você não pode simplesmente enfiar merda na boca das pessoas. Ele rosnou para ela. Levantou um dedo quando ela abriu a boca para argumentar. Isso não é lust, nós não estamos transando. Meu ponto continua o mesmo. TCH, tudo bem. Desculpe, ou algo assim. Então, o que você achou? Muito bom, né? Bey perguntou com um grande sorriso e olhos vermelhos arregalados, praticamente ignorando sua experiência de quase morte nas mãos dela. Naruto tossiu baixinho mais uma vez enquanto observava a postura dela. Duas de suas mãos estavam firmemente entrelaçadas à sua frente, enquanto uma das outras duas apertava a que segurava o garfo-colher de plástico enorme com o qual ela o havia estrangulado. Arg, aquilo era verde mesmo. Ele quase morreu por causa de um garfo-colher verde. Sério mesmo? Que fraco. Só um segundo, tá bom. Eu tinha outras coisas na cabeça. Você precisa parar de pensar naquela vadia que te rejeitou, maninho. Eu não estava pensando nisso, eu precisava de ar. Me dá um segundo, droga. Naruto rosnou para a mão e passou a língua sobre o resto da gosma que estava entre os dentes. Ele usou uma garra para pegar outro pedaço e cheirou antes de engolir. É meio viscoso, mas, estranhamente satisfatório. Então, bom. Bey insistiu, batendo as asas enquanto se inclinava para frente, com um sorriso cada vez maior. Bem, dos últimos 10 sabores com os quais você tentou me matar, eu diria que esse está em um sólido quarto lugar. Está no topo, mas não chega a estar entre os 3 primeiros. Naruto avaliou enquanto sua língua limpava o resto de suas gengivas. Esse gosto ia aparecer por alguns dias. Ah, bem, ele estava feliz por não ser tão ruim quanto o incidente da manteiga de amendoim. Então, mais tempo na panela. Menos. Muito sabor, precisa de mais. Vamos lá, irmãozinho, ajuda a irmã mais velha aqui. O que está faltando? Perguntou Bell, pairando ao redor dele e se movendo rapidamente de um lado para o outro. Ele fechou os olhos para pensar e evitar ficar tonto com os movimentos erráticos dela. Talvez, um petisco para acompanhar. Tem gosto de molho para mergulhar. Oh, um novo molho para petiscos. Ótima ideia, maninho. Bey mandou o garfo-colher verde ofensivo para longe e tirou um pequeno caderno para rabiscar. De onde vieram o caderno e a caneta? Naruto não fazia ideia. Ele não era muito bom com magia, nem com a simples manipulação, nem com nenhuma outra, e ouvir falar da teoria por trás de qualquer uma delas sempre o fazia desconfiar. Fico feliz em ajudar, Bey. Naruto suspirou, um pequeno sorriso se estendendo pelo seu rosto enquanto ela murmurava sobre possíveis combinações. Foi no momento em que ela começou a ponderar os prós e os contras de mergulhar uma pizza de carne no novo sabor que ele decidiu desistir. Certo, a festa acabou. Sobrevivi a mais um teste de sabor surpresa. Vou fazer um ramen e depois tirar um cochilo. Soneca. O quê? Qual é? Não seja rabugento, cara. São só. Bey olhou para o relógio e logo em seguida sorriu para ele. 13h15. Pela manhã. Qual é o seu ponto? Naruto a encarou com os olhos semicerrados. Respirou fundo e levou a mão às têmporas. Um suspiro lento escapou de seus lábios antes que ele olhasse mais uma vez para o pecado da gula. Bey? Você se lembra do que tínhamos combinado? Que você mora comigo praticamente de graça e me ajuda sempre que eu peço. Bey sorriu docemente, com um brilho de algo nos olhos. Ele sustentou o olhar por um instante antes de gemer. E, que se dane, tudo bem. Eu me meti nessa, não, Bey? Meu dia. Hoje. Eu quero treinar. Naruto cruzou os braços. E já que você não gosta de me deixar dar tudo de mim, ei! Calma aí, não me faça de vilã. Bey retrucou, com as mãos na cintura, uma fechada ao lado do corpo e a outra apontada para ele. Ela pairou perto do rosto dele e deu um empurrãozinho no peito dele. O que você faz quando entra nesse estado não é treino. É quase automutilação. Não está certo. Sem falar que deixa um cheiro horrível na minha academia. Ah, vai se foder. Eu tenho que limpar isso de qualquer jeito. Seus clones, você quer dizer? Que se dane a semântica.
Naruto ergueu a mão com um rosnado de frustração. Era cedo demais para discutir sobre isso. Estou tentando controlar a situação, Barry. Mas se você não honrar nosso acordo impede que Lucy te mande para as arenas de luta de Mammon para lidar com aquela merda. E ele só concordou com isso porque viu que você era como eu. Os olhos de Bei começaram a brilhar e mais da rainha Beelzebub começou a emergir do rosto festeiro. Além de toda aquela merda que aquele idiota deixou dentro de você, ele percebeu que seu pecado combinava com mel. Você pertence aqui comigo, Naruzebub. Com você, claro. Não para você. Naruto retrucou com um rosnado. Ele vagamente registrou o som de sua camisa rasgando, mas seu foco estava no pecado. Mesmo com a percepção distorcida causada por sua própria audição, ele percebeu que sua voz engrossou. O chão rachou sob seus pés digitígrados e um braço mais escuro apontou para o pecado que rosnava. Você não me controla, Beelzebub. Eu participo das suas festas, mas caso você tenha se esquecido, querida irmã, eu tenho a minha própria vida para viver. Você não vai conseguir se continuar tentando se matar usando essa merda, seu idiota sem cérebro. Beelzebub voou na direção do rosto dele e quase perfurou seu focinho com a garra. Ele mostrou os dentes e rosnou enquanto ela continuava gritando de volta. Caso você tenha esquecido, seu ingrato de merda, você me pertence. O anel da gula, e tudo que há dentro dele, me pertence. Sabe de uma coisa, mano? Isso inclui você. A ilha que outrora lhe servira de apoio foi esmagada sob suas garras, e a discussão degenerou em rugidos. Vortex gostava de se considerar um indivíduo calmo e centrado. Ele tinha acumulado uma série de experiências de vida antes de alcançar o status em que se encontrava. Algumas das coisas horríveis que ele presenciou seriam suficientes para fazer até os soldados mais experientes chorarem. Isso sem contar a perda do olho. Aquela aventura de merda aconteceu pouco antes de sua doce Bei entrar em sua vida, virá-la de cabeça para baixo e depois colocá-la de volta nos eixos. Ele devia a pecado, e em certa medida ao seu irmão preguiçoso, mais do que jamais poderia retribuir. Então, sempre que seu Eupone emitia o grito característico dela, ele tendia a priorizá-lo. Felizmente, Verósica não só estava acostumada com essa situação, como, após o término com seu último namorado guarda-costas, aprovava a atitude. E o fato de a estrela pop e o pecado da gula serem amigos também ajudava. É melhor você se virar, Tex. Quem sabe, talvez a Bei tenha se tocado e resolvido te dar um pé na bunda. Verósica provocou enquanto ela e sua equipe faziam uma pausa nos preparativos da mudança para gravar o roteiro. Josh e Coco zombaram, enquanto o resto da equipe ria baixinho. Ah, vai se foder, véi. Vortex balançou a cabeça, sorrindo de canto enquanto pegava o celular e ignorava os sons de orgia simulados com que a equipe tentava bombardear sua ligação. A foto era uma selfie de Bei enroscada em seu peito depois do sexo. Vortex não se lembrava quando tinha acontecido, só que tinha sido no começo. Ele desbloqueou o celular e o levou ao ouvido. E aí, gata? A resposta do outro lado da linha não era coerente. O que, francamente, não era comum, mas também não era frequente o suficiente para ele ignorar. Rosnados e rugidos se misturavam aos sons do que ele só podia supor serem danos colaterais. Imediatamente, Vortex entrou em modo de trabalho. Ele precisava manter a cabeça fria, isso significava manter a calma. Mesmo preocupado, ele sabia que Bei era capaz de se virar. Afinal, ela era o próprio pecado da gula. Amor. Abelha. Preciso de um relatório da situação. Um par de gritos particularmente altos fez Vortex deixar cair o telefone e tapar os ouvidos com as mãos. Porra. Ele só tinha seus próprios pensamentos na cabeça e um zumbido agudo constante. Ah, ótimo, sua audição estava péssima. Uma mão pressionou cuidadosamente seu ombro e ele se virou bruscamente com um rosnado. Verósica o encarou, com os olhos preocupados, e ele tentou seguir seus lábios enquanto ela lhe perguntava algo. Puxa, ser meio cego e surdo não estava lhe fazendo nenhum favor. Não consigo ouvir.
Vortex manteve a voz o mais calma possível e fechou os olhos. A enxaqueca que viria a seguir seria terrível. Deve passar daqui a pouco. Bey está numa briga. Parece sério. Pode ser outro pecado. O melhor a fazer é ficar onde estou. Alguém pode desligar o telefone? Um tapinha reconfortante se seguiu antes que ele fosse guiado a sentar. Graças a Deus ele ainda podia usar o olfato. Perfume forte de cereja e baunilha, Kiki. Seu olho bom se abriu um pouco e a súcubo em questão sorria para ele, aliviada. Ela acariciou seu braço e fez alguns gestos com os dedos. Certo, a irmã dela nasceu surda. Ele agradeceu a consideração. Não, estou bem aqui. Todos precisam ficar quietos. Não posso fazer nada agora. Vortex suspirou. Ele conseguiria monitorar a equipe contanto que permanecessem no lugar, já que a perda da audição e a deficiência visual de um olho o colocavam em grande desvantagem. Felizmente, tudo não passava de um acidente e eles não estavam sendo atacados por fãs. Algo o cutucou no peito e ele olhou para cima, vendo Verôsica segurando seu Eupone. A chamada havia terminado, e ele ainda podia usá-lo para tarefas simples, se necessário. Verôsica pegou o seu próprio aparelho e tocou na tela algumas vezes. Uma mensagem chegou, assim que seu telefone vibrou, ele a leu. Sim, tenho certeza. O melhor a fazer é esperar. Só me avise se algum membro do anel entrar em confinamento. Vortex fez uma careta e coçou a orelha esquerda quando o zumbido de repente ficou intenso. Diminuiu depois de um segundo. Se ela estiver lutando contra outro pecado, isso confirma tudo. Só voltem a pensar em soluções, pessoal. Vou chamar mais alguns reforços para garantir a segurança do local, por minha conta, velho. Verôsica, cujo crédito tinha ido por água abaixo pouco antes de ir para a reabilitação, sorriu agradecida e se inclinou para frente. Ah, droga! Não isso de novo. Ele levantou a mão e rosnou. Antes que isso aconteça, porque sei que não posso impedi-los, um aviso. Se algum de vocês, seus doentes, tentar fazer algo além de arranhar, ele avisou. Os integrantes da banda Sucubi and Incubi ficaram com os olhos brilhando enquanto ele se resignava a ser o animal de apoio emocional do grupo. Não era a primeira vez que isso acontecia e provavelmente não seria a última. Enquanto Verôsica e Kiki começavam a coçar suas orelhas, Vortex usou o que restava de sua lucidez para enviar uma mensagem à namorada, pedindo que ela entrasse em contato quando a briga terminasse. Esperava que Bey respondesse logo para que ele pudesse aproveitar a demonstração de afeto do amigo e chefe sem parecer tão idiota. Com um rosnado furioso, um pilar solitário caiu pouco antes da poeira assentar completamente no que antes era o hall de entrada da mansão de Beelzebub. O estrondo foi seguido por um rugido de dor, antes que um silêncio tenso preenchesse o cômodo. Dois demônios caninos estavam frente a frente. Uma respirava com dificuldade enquanto se levantava, enquanto o outro cambaleava à beira da inconsciência, tentando se erguer debaixo do pilar que caíra sobre ele, sem poder usar os braços. Bey fez uma careta e olhou para o braço direito deslocado ao seu lado. Faltava um bom pedaço no tríceps depois que o outro demônio a mordeu com força. Ela agarrou o braço e cerrou os dentes antes de colocá-lo de volta no lugar. Então, uma rápida onda de poder curou o pedaço que faltava. Ela suspirou e lançou um olhar furioso para o demônio imobilizado. Terminou? Perguntou Bey, com os olhos ainda vermelhos. Um passo cauteloso a aproximou, e um rosnado fraco a manteve afastada. Bey sentiu os ombros caírem. Droga, podemos parar de destruir minha casa agora. Por favor? Naruto rosnou e seus olhos brancos e emissivos se estreitaram antes que seus esforços para escapar do confinamento recomeçassem. As marcas em espiral que brotaram com sua ascensão começaram a brilhar. Ela rapidamente desferiu outro tapa no focinho dele e recuou. O golpe certamente quebraria sua concentração, mas ela não podia estar ao alcance de um contra-ataque. O brilho cessou e a enorme raposa demoníaca desabou de volta sob o pilar com um gemido. Não me venha com essa conversa fiada, maninho. Você que começou. Bey sibilou.
Ela fechou os olhos e rosnou antes de erguer os braços, exceto o que tinha acabado de ser reposicionado. Sério, que porra é essa, cara? É disso que eu tô falando. Você não pode treinar com essa merda. Tão te matando. D. It, onse, o estrondo profundo de sua verdadeira forma demoníaca estava falhando. Ótimo. Bei venceu. Se ao menos ela não estivesse dolorida e sua casa não estivesse um completo desastre. Era por isso que ela preferia festas a brigas. Pelo menos em uma festa só havia danos aos móveis e a maior parte dos problemas estruturais eram superficiais. Quando ela tinha que brigar, os reparos tendiam a ficar caros, quando não se transformavam em projetos de reforma completos. E isso enquanto ela tentava não levar a coisa a sério. Ela gostou muito da casa dela, muito obrigada. E você morreu depois disso. Bei argumentou. Com outro rosnado, ela retomou sua aproximação e sentou-se ao lado do idiota. Ele torceu o lábio e ela deu um peteleco na ponta do nariz dele. Para com essa palhaçada de valentão. A briga acabou. Eu ganhei. Naruto rosnou mais uma vez antes de desviar o olhar dela. Bei suspirou e usou a mão direita para limpar o sangue seco do olho ao lado. A esquerda estendeu-se e pressionou o ombro dele. Ele se virou para rosnar para ela novamente, mas a outra mão esquerda dela segurou seu focinho com facilidade. Estou te ajudando a voltar ao normal, seu merdinha. Relaxa, tá bom. Ele bufou, mas fechou os olhos e ela o guiou para controlar suas monstruosas reservas demoníacas. Sua pelagem clareou, perdendo o tom escuro que havia adquirido, e ele começou a encolher. Quando terminou, a estrutura rachada da coluna cedeu e se abriu para os dois lados dele. Bei soltou outro suspiro e olhou para o pirralho ingrato que a acolhera. Os olhos azuis semicerrados fitavam a parede à sua frente, os braços moles e quebrados repousando ao lado do corpo. Uma das pernas parecia ligeiramente deformada, ela teria que usar um pouco do seu mel real para consertar, e o pelo do rabo começava a crescer novamente. Bei suspirou e puxou os restos da camisa que lhe restavam. Bem, aí está mais uma peça inestimável da coleção de memorabilia do Verósica que você destruiu. Tem algum artista menos famoso que você queira promover no seu tempo livre? Aposto que os produtos dele são mais baratos. Vá se foder. Ah, pelo amor de Deus, Bei fez uma careta e deu um tapa na ponta do nariz do demônio mais jovem. Pai, merda. Cresça, porra. Bei o encarou com raiva. Ele retribuiu o olhar por um segundo antes que ela liberasse seu poder. Vou te mandar para o ti, mano. Não me desafie. Uma ótima maneira de demonstrar que você se importa. Acredite ou não, eu gosto da sua companhia, Naru. Bei bufou. Ela se ajeitou e puxou a cabeça dele para o seu colo. Suas garras deslizaram pela pelagem manchada de sangue, separando delicadamente os tufos, e beliscou um ponto perto da base da orelha dele. Você pode ser um pirralho arrogante, teimoso e falastrão às vezes, eu sinto o amor. Mas, Bei ignorou a sua resmungada interrupção, você aguenta as minhas merdas. Você me ajuda a manter o foco, não me deixa exagerar nas festas. E eu sou muito grata por isso. Acredite, se você acha que eu sou ruim, eu posso ficar muito pior. O pesadelo. Naruto bufou. Seus olhos se fecharam lentamente e um leve ronco começou quando a mão esquerda dela deslizou por baixo para alcançar seu ponto sensível na base da mandíbula. Bei sorriu enquanto tentava conter o ronronar que gaguejava em seu peito. Nada, legal. Fechado. Bei bufou. Ela adorava acariciar seu adorável irmãozinho e esperou até sentir o primeiro movimento de seu rabinho fofo. E, como esperado, mais um segundo de resistência se passou antes que ele cedesse aos seus carinhos. Bei fechou os olhos e repassou os acontecimentos da noite após o fim da festa, a discussão que levou a isso. Outro suspiro escapou de seus lábios e ela parou de explorar a fragilidade do corpo dele para que ele pudesse recuperar um pouco da lucidez. Por que você parou? Olha. Bei girou e aconchegou a cabeça do Foxfiend em suas mãos boas para que pudessem se olhar nos olhos. Eu entendo. Não, eu entendo sim, irmãozinho.
Você tem uma fixação doentia, enraizada em algo ligado ao nosso pecado. Mas o treinamento, essa merda, não é bom. E sim, estamos no inferno, mas falando sério. Quando eu digo que todos os residentes do Anel da Gula me pertencem, quero dizer que não gosto quando outras pessoas mexem nas minhas coisas. Pessoas ou bens, tanto faz. Ele rosnou para ela e seus olhos brilharam em branco. Bei revirou os olhos. Você não gosta disso, eu sei. Eu entendo também. Eu nem sempre fui a abelha rainha, maninho, eu sei como é ser uma posse. Até certo ponto, eu ainda sou. Só que, com mais liberdade e responsabilidade e essas coisas. Ela o encarou fixamente. Parte disso é garantir que você não faça besteira e fique do lado ruim da Lucy. Ele bufou, e uma gota de sangue quase seco caiu no chão. Porque eu tenho muito medo daquele palhaço. Narulisbub, não subestime Lúcifer. Ele foi o primeiro a ascender e o primeiro a ser derrotado, avisou Barry. Ele resmungou suas dúvidas, seu teimoso. Resignada a deixá-lo manter sua baixa opinião sobre Estrela da Manhã, por enquanto, ela deu um tapinha em sua bochecha. Estou me desviando do assunto, o ponto é, você me pertence. É a verdade, e é uma merda. Ela fez uma pausa e deu de ombros. Bem, para você, eu acho que sim, mas... sempre poderia ser muito pior. Como? O olhar dele se estreitou e ela arqueou uma sobrancelha. Ele queria que ela provasse? Bem, para começar, você poderia ser a cadela de estimação pessoal do Ozzy. Montada e fodida todas as noites dos dias que terminam em Bei disse como uma expressão séria. Naruto abriu a boca, fechou-a e soltou um suspiro resignado enquanto suas orelhas se abaixavam. Bei sorriu de canto e coçou o queixo para fazê-lo ronronar novamente. Imaginei que você preferiria esse arranjo. Seu doce e estúpido irmãozinho não podia contestar. Talvez fosse porque era um bom argumento que ele não conseguia refutar, ou, mais provavelmente, porque ela praticamente havia bloqueado suas funções cerebrais superiores ao atingir seu ponto fraco. De qualquer forma, a luta havia terminado. Bei venceu. Tudo que restava era reconstruir seu lugar e depois punir o tolo raposinho em seu colo. Talvez Tex estivesse certo. Talvez fosse hora de ele arranjar um emprego de verdade, além de ser a primeira opção dela para o parto. Fora do ringue. Sem supervisão, sem garantia de que não causaria problemas entre os pecados. Ela teria que pensar sobre isso. Tudo bem, vamos lá, maninho. Bei o levantou do chão e carregou seu corpo quase mole nos braços. Ela olhou para o corte em sua coluna. Provavelmente decepado. Acho que podemos ir assistir a alguns dos desenhos animados ruins que a Lucy passa na TV de madrugada enquanto você se recupera. Me fora sem camisinha com uma barra de ferro. Não pode simplesmente me matar? E deixar você pegar o caminho mais fácil. Não, acho que não. Bei deu um sorriso irônico enquanto ele resmungava. Ela olhou em volta e viu o celular entre os escombros. Pegou com uma das mãos livres e cantarolou ao ver uma nova mensagem. Ops, ela ligou sem querer para o Tex. Ela retornaria a ligação assim que conseguisse acomodar o irmãozinho problemático. O que ela fez, jogando sem delicadeza no sofá praticamente intacto. Pronto, irmãozinho. Não vá a lugar nenhum. Você é tão engraçado que eu esqueci como rir. A ironia do Foxfiend temporariamente paralisado fez Bei rir. Ela ligou a televisão no exato momento em que o imp, mais alto que a média, deslizou para a tela. Ei, seus filhos da puta, cheios de rancor e com a carteira cheia de dinheiro. Meu nome é Blitzo, ou é mudo, e tenho uma proposta para vocês. Enquanto Bei lia a mensagem do namorado e algumas outras que havia perdido durante a discussão, ela ocasionalmente olhava para o comercial. Um pequeno sorriso surgiu em seu rosto. Parabéns para esse imp por desafiar o status quo ridículo. Ele provavelmente não conseguia manter o emprego, então criou o próprio e obteve o apoio de algum nobre, a julgar por aquele portal implícito. A ideia de um esquadrão de vingança no além era certamente peculiar. IMP, hein? Será que estão contratando?
Bey pensou enquanto enviava um sinal de tudo limpo para Vortex. Ela olhou para as costas do seu irmãozinho e então o seguiu para seus aposentos de mel. Eles deveriam estar relativamente ilesos da luta. Pelo menos, é o que se espera. Um incêndio devastou um pequeno prédio no coração da cidade dos Imps. Normalmente, isso não era novidade para os habitantes mestiços do círculo mais alto do inferno. Considerando a posição da espécie homônima na hierarquia infernal, era francamente uma das menores formas de devastação que poderiam atingir a cidade. Infelizmente, este prédio em particular era crucial para um dos Imps, pois abrigava seu local de trabalho. Bom, lá se foi aquele escritório. Estou surpresa que tenha durado mais de uma semana. Lona bufou. Ela pegou o seu iPhone e começou a procurar no Instagram por vagas em andares de escritórios próximos, antes que a notícia do incêndio se espalhasse e os preços disparassem para valores ainda mais absurdos. Os 3 idiotas ao lado dela deveriam ser muito gratos por ela ser tão prática. Sua orelha esquerda se animou quando o gorducho começou a falar. Quando implementamos essa política, senhor? Quando você incendeia meu escritório na frente de um cliente, seu idiota desgraçado. Blitzo gritou enquanto puxava Mochi pela gola. Lona ergueu os olhos de sua busca por bens e sorriu com desdém ao ver o pirralho recebendo o que merecia. Após um breve momento de agressão, seu pai adotivo jogou o colega no chão e cobriu seu rosto. Ele respirou fundo e entrelaçou as mãos à frente do corpo. Ok. Está tudo bem. Estou bem. Está, ok. Temos um trabalho. Podemos consertar isso. Podemos vingar o escorregadio, o faísca e o babaca. Mas para isso, primeiro, preciso que alguém me diga que aquele livro chique ainda está intacto. Por livro chique, você quer dizer nosso bilhete de entrada para a Terra? Perguntou Lona, fingindo a inocência que não sentia há quase uma década. Quando Blitzo assentiu, ela girou a mão para puxar o grimório da pequena dimensão de bolso que conseguira criar, uma das coisas mais complicadas e exaustivas que já fizera, levando quase 3 dias para garantir que ficasse perfeito, mas ela mostrou para aquele trecho preconceituoso sobre cães infernais e sua suposta inaptidão mágica o que era aquilo. E o ergueu. Sim. Entendi. Bom trabalho, Lone. Boa garota. O orgulho que ela sentia por ter conseguido lidar com um feitiço difícil foi repentinamente substituído por irritação quando Blitzo a mimou. Ele se conteve. Esse filho da mãe não vai oferecer um petisco para ela. Você ganha um pio agora. Vaza daqui, Blitz. Lona rosnou. Ela se recostou com nojo enquanto ele jogava o biscoito para cima e simplesmente o comia. Eca, você é tão nojento. Também te amo, Lone. Blitzo murmurou para ela. Ele olhou em volta e então piscou para ela. Quer abrir aquele portal para o papai? Algumas coisas que o senhor diz, eu jamais poderei esquecer. Eca, e pensar que ela concordou com o gorducho nisso. Lona precisava de um banho. Ela abriu o grimório e encontrou o feitiço apropriado. Só vai lá e mata essa vadia. Porra. Lona fez uma careta enquanto abria o portal para a Terra em um beco próximo. Millie e Blitzo gritaram de alegria, com Blitzo entrando na brincadeira quase que instantaneamente, e Millie fazendo uma pausa para mais uma piada típica de Blitzo. Eu odeio meu arg, Blitzo. Lona resmungou enquanto fechava o portal e guardava o grimório em sua dimensão de bolso mais uma vez. Ela pegou o celular e voltou a procurar um novo escritório. Enquanto rolava o feed do Instagram, encontrou uma postagem de um perdedor chamado Party Marty. Segundo sua bio, ele era um aspirante a comediante que tinha amigos influentes ou algo do tipo. Bom, ela precisava de uma risada rápida, então abriu o story. A história do cão infernal parecido com um dingo começou com ele em uma festa, uma rave. Sei lá, algo que normalmente não era a praia da Lona. Ela era aberta a esse tipo de coisa, mas considerando sua infância e o fato de ter sido adotada por Blitzo, festas não eram exatamente o forte da Lona. Em seguida, apareceu um pequeno trecho de espere aí. Lona ligou o som e voltou para a cena anterior. É isso aí. A festa da abelha rainha está bombando.
A câmera tremeu, mostrando que Ilona presumiu ser Patty Marty, enquanto uma música alta de boate abafava toda a conversa. A câmera parou quando um copo apareceu. Foda-se o dinheiro, pega as vadias, né? É isso aí. Avô. O copo desapareceu com o som de goles altos, mas a câmera se moveu, como se estivesse em um ângulo, e mostrou uma cauda laranja solta e fofa, familiar, presa a uma traseira inconfundível vestida com jeans, passando rapidamente. A câmera subiu novamente para focar em alguns surfistas da multidão. Ela teve que rever a história mais uma vez antes de decidir que era mais seguro acreditar que era exatamente quem ela pensava que fosse. Lona piscou enquanto deixava a história terminar com um movimento de câmera para cima, mostrando uma floresta irreconhecível antes de acabar. Não o considerava do tipo festeiro. Droga, qual era o nome dele? Navajo? Narako? Droga, era algum tipo de nome com N, tanto faz. Por que será que ele veio até Orgulho para tomar um café se ele ia estar naquela festa em Gula? O café deles é tão ruim assim. Quando foi a última vez que tomei café? Um café parece uma boa ideia agora. Lona assentiu para si mesma, decidindo que tomar um café era uma opção melhor do que ficar perambulando por um prédio em chamas. Blitzo ligaria para ela quando estivesse pronto para ir. Ou não, e ela ficaria com o apartamento só para ela. Com esse pensamento sombrio, Lona parou por um instante. Sentiu como se algo a estivesse apertando por dentro e respirou fundo. Mais um instante se passou antes que ela se livrasse da estranha sensação que a invadiu ao pensar na morte de Blitzo. Ele era apenas o cara que lhe ofereceu um lugar para morar antes que ela tivesse que se virar sozinha. Droga! Preciso de café. Lona suspirou e esfregou a cabeça enquanto caminhava a passos largos em direção ao Oteate Café mais próximo. Claro, o Satan Fux era mais perto, mas o Otead tinha um café melhor, mais importante, mais barato. Se ela voltasse a procurar outras histórias relacionadas ao Patty Marty, isso não era da conta de ninguém além dela. Vortex assobiou ao observar os estragos na mansão de sua namorada. As portas da frente haviam praticamente desaparecido e várias janelas estavam estouradas. A colmeia estava rachada, com vários painéis hexagonais faltando. Além disso, havia cacos de vidro por todo o gramado e caminho, e o que parecia ser o sofá da sala dos fundos estava parcialmente atravessado na parede da ala oeste. Ele decidiu vir para cá depois que sua audiência foi concluída, há cerca de 2 horas, bem na hora em que Josh estava tirando algumas selfies sem rosnados com um Tex bêbado e arranhado. Essas fotos, infelizmente para si, nunca verão a luz do dia. Além disso, Vortex agora deve um celular novo para Josh e talvez tenha que pagar a conta médica dos pontos na mão dele. Caramba, achei que você estivesse exagerando quando disse que ela estava brigando, disse Verósica, aproximando-se dele. Vortex suspirou e esfregou o rosto. Contrariando seu bom senso, toda a tripulação se ofereceu para ajudar Bay com a limpeza. Embora detestasse a ideia, era óbvio que a ajuda seria bem-vinda. Não quero nem ver o outro cara. Uma das garotas, que estava muito longe de Tex para que ele a identificasse apenas pela voz, murmurou. Fala por você, Coco. Se zombou de onde estava, com o braço em volta dos ombros de Josh. E ele identificou quem estava falando. Bônus. Quem quer que tenha arrumado briga com a abelha rainha tem culhões. Daquelas que fazem gargarejo. Josh acrescentou com um resmungo, e se sorriu para ele. Exatamente. Certo, por mais fofa que seja sua paquera, vamos ver como está a Belle, hein? Verósica sugeriu, dando a Vortex o empurrão que ele precisava para desviar o olhar dos estragos. Ele assentiu e conduziu a equipe para dentro. Algumas fungadas discretas o fizeram franzir a testa. Que porra é essa? O quê? Não sinto o cheiro de ninguém além de Bay. Vortex parou de falar. Ele não entendia exatamente por que Bay era contra apresentar seu irmão a Verósica quando o deixava fazer entregas para outros anéis, mas ela havia deixado claro para ele assim que ele conseguiu o emprego. Em hipótese alguma os dois deveriam se encontrar. Mesmo assim, era o anel de Bay, e as regras eram dela.
Isto é, até que ela concordou em retirá-las por causa de, bem, essa tempestade de merda. Você. Era de se esperar, já que você mora com ela a maior parte do tempo. Verônica bufou enquanto olhava ao redor. Caramba, nunca vi esse lugar tão destruído. As festas ficam selvagens, mas a limpeza é ponto. O que, mágica? Já está tentando arrancar segredos, véi? Que feio. Vortex se virou e sorriu ao cumprimentar sua garota com um abraço. Foi um pouco mais apertado do que ela estava acostumada? Provavelmente, mas ela não fez careta, então não se machucou. Ele se virou para unir seus lábios aos dela, para o delírio e as risadas brincalhonas da tripulação atrás dele. O beijo terminou antes que eles se separassem e Vortex sorriu para Belle, que acariciou seu rosto. Ei, amor, ela disse suavemente. Desculpe pelo susto. Não foi intencional. Sinceramente. Prefiro uma ligação acidental no meio de uma briga do que voltar e me deparar com isso completamente alheio, admitiu Vortex antes de abraçá-la novamente. Mesmo assim, aceito o pedido de desculpas. Eu sabia que você ficaria bem. Onde está? Olá, Petisco. Kat foi a primeira a ronronar, e sua saudação foi rapidamente acompanhada por uma série de suspiros de alegria de súcubos e íncubos. Pelo canto do olho, Vortex pôde ver que seu chefe estava boquiaberto e de olhos arregalados. Enquanto se perguntava o que estava acontecendo, a reação que o fez olhar foi quando sentiu Bey se encolher em seus braços. Determinado a descobrir a causa da reação, Vortex se afastou do abraço e viu um Foxfiend muito machucado e com cortes profundos. Veja bem, Vortex sabia que o irmãozinho de Bey não era um preguiçoso completo, mas, considerando que o demônio nunca se aventurava para fora sem ordens, ele nunca imaginou que o Foxfiend em questão pudesse estar em forma. Isso só ficou óbvio para ele agora porque o preguiçoso estava vestido com menos roupa do que sua irmã adotiva. Havia até cicatrizes em lugares que fizeram Vortex se perguntar como diabos ele havia sobrevivido. Uma em particular era uma explosão de pelos creme no lado esquerdo do peito. Certo, Barry, consertamos a banheira de hidromassagem da ala leste, então posso relaxar? Naruto ergueu os olhos e observou os vários rostos que o encaravam. Então olhou para Barry, com as sobrancelhas franzidas e o lábio curvado em um sorriso irônico. Você não marcou uma festa para hoje à noite, marcou? E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil. Às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.